Olá, bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana a gente tá aí finalizando várias coisas, né? Essa semana e a próxima vamos finalizar várias coisas de literatura, gramática, produção textual. Eu vou começar falando com vocês sobre produção textual. Vocês vão receber uma atividade que são 4 páginas, tá? 4 folhinhas. Eu vou falar sobre elas, que é para vocês colarem no caderno de produção de vocês. Observem que essas folhinhas têm uma linha, tá? Que é onde vocês vão recortar e colar no caderno, né? Frente e verso, vocês vão colar bem direitinho, viu? E essa atividade dessa semana, ela fala sobre continuidade e progressão textual. Então, são aquelas expressões que a gente utiliza, os intensificadores do discurso, pontuação, sequenciação, uso de pronomes e tal. É a maneira como o nosso texto se encadeia para que ele possa progredir, para que possa ter continuidade. Como a gente está trabalhando, finalizando o estudo editorial agora, então eu achei interessante trazer essa temática para que a gente possa finalizar. Então, vocês vão receber aqui, tá? Um texto. Tem uma imagem aqui, que é o futebol no feminino, que vai falar. Você pode pensar que é para falar sobre futebol, sobre mulher no futebol. Eu imaginei que era sobre isso, mas ele vai falar sobre questões de linguagem, sobre a questão de alguns termos que são femininos, mas se referem a pessoas que são do sexo masculino. E aí, como é que faz essa referenciação na hora de falar, sabe? Bem interessante. Aí vocês vão ler esse texto que fala sobre isso. Ele termina aqui na segunda folha, tá? E vocês vão responder as atividades, que são atividades relacionadas à questão da construção do texto. Falando sobre palavras que são responsáveis pela continuidade textual, palavras que são responsáveis pela progressão textual, e aí você, não só palavras, mas expressões, como conjunções, que a gente utiliza muito, está utilizando bastante, né? Conjunções são tipos de palavras que são muito usadas na continuidade e na progressão textual. Então, vocês vão observar aqui, por exemplo, que palavra você utiliza para mostrar uma ideia de oposição ou contrariedade. Aí, você vai dizer que é mas, porém, não é isso? Entretanto, qual palavra, qual expressão foi utilizado para trazer uma explicação, para trazer um exemplo? Então, você tem que saber quais são aqueles marcadores ali, os que a gente chama de operadores argumentativos dentro do texto. Aqui também continua essa mesma forma, vocês vão analisando essas expressões dentro do texto. Tudo isso já é fechando o que a gente já vem estudando. E aí são 6 questões, tá? Depois que vocês fizeram a 6ª questão, vocês vão ter uma proposta de produção textual, que é a última agora do bimestre, para a gente fechar a nota. Essa produção é de um editorial, ou seja, é um texto de opinião, gente. Não é um texto que você sai botando, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tem que lembrar que o editorial é a opinião de um veículo, então a gente não deve se colocar com a primeira pessoa. Aqui tem umas instruções, coloquei para vocês as instruções de como fazer esse texto, tá? Qualquer dúvida sobre como é um editorial, vai para o livro didático, que a gente tem exemplos lá de editoriais que não são textos longos e são tranquilos para que você possa fazer. Bom, qual é o tema desse editorial? O tema é: a linguagem da internet está colaborando ou atrapalhando o desenvolvimento da leitura e da escrita? Então, vocês vão analisar se a linguagem utilizada na internet, que é essa linguagem mais rápida, com muitas abreviações, né? Muitos emojis e tudo mais. Essa linguagem, ela atrapalha ou ela colabora com o nosso exercício de leitura e escrita? No seu editorial, inclusive, você pode até mostrar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, colocar ideias do que pode ser feito para ajudar nessa ideia de leitura e de escrita na internet,
Porque a internet também pode ser um veículo para ajudar na leitura e na escrita, por que não? Então, como é que a gente pode usar a internet em favor da leitura e da escrita? Então, escrevam esse texto, pelo menos 3 parágrafos, uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, usando a norma padrão, colocando em terceira pessoa. Isso aqui é o tema que eu dei para vocês. Vocês têm que escolher um título, tá? Um título que seja atraente, que chame a atenção do leitor. Então, produzam esse textozinho, tá? 15 linhas já tá, porque vocês podem fazer 5 linhas para introdução, 5 linhas para o desenvolvimento, 5 linhas para conclusão. Tranquilo, mas pode ser mais, com certeza. Cuidado para não iniciar com texto bem, bom. Muitos de vocês estão colocando essa palavra no início do texto. A gente não inicia esse tipo de texto com bem nem com bom. Você já começa dizendo: a linguagem da internet é isso, é aquilo, certo? Então, já começa afirmando as pessoas que usam a internet, tal, tal. Então, não iniciem com bem nem com bom, tá? E nem também utilizem esse tipo de operador no meio do texto, porque essa é muito marca de oralidade. E a gente tá trabalhando com texto com uma linguagem mais formal, não cabe, tá? Então, eu vou colocar aqui agora todas as atividades de produção textual que vocês têm aí no caderno, ou que devem ter, para vocês conferirem e concluírem esse caderno de produção textual com essa última atividade aqui. E aí, vocês vão deixar na escola até o dia 23 de junho esse caderno, viu? Não esqueça, até 23 de junho esse caderno tem que estar na escola, todo direitinho, para que eu possa corrigir, fechar a nota de vocês, entregar na outra semana, já com a nota, já com a capinha de segundo bimestre, tudo ok, tá? Então, façam isso bem direitinho e observem a lista. O que tiver faltando, vocês façam. Não deixem nenhuma atividade sem fazer, porque quando eu for corrigir, né? Aí, se vocês tiverem todas, a possibilidade de você ter uma nota melhor, ela é bem maior, tá? Então, façam isso e levem um caderno. Então, gente, olha, vamos conferir aqui as atividades de produção textual. A primeira, que foi aquela dinâmica Eu Sou, foi feita no primeiro dia de aula, que tinha um papelzinho para vocês preencherem, certo? Então, essa tinha que estar no caderno de produção. A segunda, da literatura infanto-juvenil, foram aqueles livrinhos que eu levei para a sala de aula, a gente se dividiu em dupla. Vocês tinham que preencher algumas informações sobre, e aí depois vocês iam fazer um resuminho do livro e explicar, certo? Tem que estar no caderno. O terceiro foi do gênero sinopse, que foi a sinopse do livro Extraordinário. Eu levei essa sinopse, vocês responderam algumas questões que coloquei no quadro sobre isso. Teve a produção de sinopse de filme, que era para vocês pesquisarem, certo? E levar umas sinopses de alguns filmes, também no caderno de produção. Teve a resenha crítica, lembrando que a sinopse era para a gente introduzir a resenha crítica. A primeira foi Emoção em Boa Dose, Sem Açúcar em Excesso, que também levei para vocês um texto. Vocês tinham que copiar as questões e responder. Aí teve os vídeos sobre os tipos de bullying que vocês fizeram, sobre bullying físico, bullying verbal, bullying material, eram duplas, vocês tinham que apresentar. Teve a produção de relatos sobre bullying também, um relato pessoal, que foi na semana de bullying. Aqui a gente iniciou a resenha crítica editorial já pelo livro, iniciando rota nas páginas 12 e 13. Depois foi a resenha crítica Leiturinha, a Eterna Máquina de Voar, das páginas 14 a 17. Lembrando, gente, que tudo isso aqui são os títulos que devem estar no caderno de vocês, viu? Nada de colocar atividade, exercício, não. Cada atividade tem seu título, isso faz parte da organização, faz parte da nota também. A 10ª foi a resenha crítica Vida Animada, de Rodrigo Torres, das páginas 22 a 26, aquele texto bem interessante que a gente leu. A 11 foi o editorial Respeito à Natureza, do Diário do Grande ABC, nas páginas 38 a 42. A 12 teve aquele editorial também, Brasil Esquece Reciclagem de Lixo, que foi das 49 a 53. Aqui essas atividades a gente já estava no distanciamento social. A 13ª foi o Ampliando Fronteiras, que era a importância do cuidado com o meio ambiente, tinha que responder aquelas questõezinhas
e vocês iam produzir um anúncio, certo? Sobre esses temas aqui. Algumas pessoas mandaram, outras não. Quem não mandou, mande, né? Manda até o dia 23, é o prazo final. Aqui a 14ª foi, vocês tinham que fazer um artigo de opinião sobre Sumé, sobre o lugar onde vivo. A 15ª foi as conexões textuais da crônica Lua, coluna 243, apartamento 12. Então, 56 e 58 eram as páginas. A 16ª foi uma leitura a mais do Estatuto do Conselho Escolar, páginas 70 e 71. A 17, que foi do Dia Mundial do Livro, vocês tinham que fazer a leitura do conto Fazendo Meu Filme e tinha umas questões de análise, certo? E aí, quem não fez essa atividade no caderno de produção, passe para o caderno de produção textual. Eu mandei o conto, que era de Paula Pimenta, que era Fazendo Meu Filme, 0. Tinha que ler e tinha umas questões para responder. Essas que eu estava mandando no grupo, quem não tiver as questões e tal, vocês me pedem no privado para eu mandar para vocês. Essa 18 foi a do Dia da Literatura Brasileira, que era a produção de vídeos, né? Que poucas pessoas mandaram. Então, quem não fez, mande também. A 19ª, que é essa que eu mandei hoje, tá? Então, vocês vão responder essa atividadezinha pequenininha e fazer o editorial, a produção textual. Então, são 19 atividades, gente. Concluam direitinho, entreguem esse caderno lá na escola, viu? Bom, e essa semana a gente vai ter a nossa aula de literatura, não é isso? Hoje à tarde, com a apresentação dos primeiros capítulos da última parte de Senhora, do Resgate. Hoje a gente vai utilizar o diário de leitura 7, então, que é referente aos capítulos anteriores. A gente começa com o diário 7, faz as apresentações, né, dos nossos capítulos. E aí, a nossa discussão das frases, a gente vai continuar pelo grupo do WhatsApp, que está sendo bem interessante, mais pessoas estão podendo comentar, sem aquela agonia de cumprir aquele tempo, né, que fica um pouco cansativo quando a gente está na aula online. Então, só que essa semana, vocês vão receber, junto com as atividades da semana, 3 diários, viu, gente? São 3. Vocês vão receber o diário 8, isso aqui, ó, esse azulzinho aqui, tá? Diário 8. Vocês vão receber o diário 9, que é esse aqui, amarelinho aqui, tá? E vocês vão receber o diário 10, que é esse aqui. E aí, deixa eu falar pra vocês sobre isso. Por que vocês vão receber esses 3 diários de uma vez? Vocês vão receber também essas folhinhas, que são dos capítulos da semana que vem, dos mini-contos. Então, por que vocês vão receber isso tudo essa semana? Porque semana que vem, na segunda, a gente já finaliza o livro. E aí, como a gente já finaliza o livro, a gente vai precisar, na semana que vem, do diário 8 e do 9, no último dia. Porque a gente inicia com o 8, referente aos capítulos anteriores, faz as apresentações e finaliza com o 9. E o 10 é aquele que vai falar sobre as impressões do livro como um todo. O que é que você achou do livro como um todo, os pontos positivos, negativos, tal. E aí, vocês vão receber esses 3. E vocês vão verificar se tá tudo ok, certo? Na pasta, se tem todos os diários, os 10 diários de leitura. Se tá faltando algum, lembrem de pedir na escola para que a gente imprima para vocês. Vão verificar se estão todos os mini-contos, certo? Referente aos capítulos, tudo isso vai contar para a nota de vocês. Vão verificar também aquelas folhinhas que eu entreguei para vocês sobre os personagens, porque a gente já está discutindo várias coisas novas sobre os personagens, e vocês têm que acrescentar isso na folha dos personagens. Também aquela parte do tempo, do espaço, do narrador, vocês vão analisar, observar se está faltando mais alguma coisa e vão acrescentar, para que vocês entreguem a pasta toda completinha, viu, gente?
Quando é que é para entregar? Até o dia 23. Por isso que eu tô enviando todos os diários essa semana. Adiantem as leituras, porque a gente vai ter a última apresentação no dia 22, certo? Então, encerrou a apresentação no dia 22, vocês entregam no outro dia, no dia 23, na escola, na terça-feira. Ou então, na minha casa, à tarde e à noite, vocês podem entregar, tá? O importante é que tem que entregar no dia 23, certo? Então, prestem atenção, vão adiantando isso, não deixem para a última hora, não deixem para fazer tudo no dia 22, senão vai ficar muita coisa. E aí, no dia 22, a gente faz a discussão das frases, continua durante a semana, certo? Mas a pasta é para entregar até o dia 23 de junho, lá na escola, viu, gente? Para que a gente possa concluir também a nota de literatura. A nossa avaliação de gramática é essa semana. Como vocês sabem, quarta-feira nós teremos a nossa avaliação de gramática. E para isso a gente precisa de ter um aparelho com a câmera e que possa fazer essa prova, né, essa avaliação. Porque a gente vai estar com o Meet ligado e com a câmera ligada, é obrigatório para poder fazer a avaliação. E vocês, durante a avaliação, vão ficar observando vocês e estarei ali à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, tá? Então, qualquer coisa também que eu observar, eu posso chamar vocês. Durante a avaliação, não vai poder usar o WhatsApp, a gente só vai se comunicar pelo Meet, somente pelo Meet. E aí, a gente sabe, a gente tem como verificar, né, se esse WhatsApp estava sendo utilizado na hora da prova ou não. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção, estudem mesmo, porque mesmo que vocês consultem pelo livro, se vocês não entenderem realmente o assunto, vocês só vão perder tempo consultando pelo livro, porque será 1h30 de prova, né, 2 aulas. Então, procurar chegar na hora para começar a fazer no horário e aí vocês vão ter tempo suficiente para fazer e não ter nenhuma dificuldade na hora de responder, até porque vocês já tiveram um exercício essa semana para treinar e agora vai ser a avaliação. Então, estudem, gente, estudem mesmo. Não fiquem achando, vai ser online, ela não vai estar vendo, eu vou ficar olhando pelo livro, não sei o quê. Não se confiem nisso, tá? Não se confiem nisso. A minha dica é, estudem. Tenham certeza do que vocês vão analisar, para que vocês, na hora, tirem uma boa nota, tá? E aí, a gente se vê essa semana nas nossas aulas online, tá? Tchau, tchau.